13, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Quem lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, palavra que é vida para os nossos ossos, vida para as nossas almas, luz para os nossos olhos, ó Deus. Palavra que nos conduz e que nos instrui a respeito da Tua santa vontade, que nos dá conhecimento de verdades tão preciosas, tão importantes, ó Deus, que nos encoraja, nos anima o tempo todo a respeito da glória do Senhor Jesus. Palavra que neste momento, tendo sido lida, ó Pai, nos desafia quanto à nossa compreensão dela. E não apenas isso, mas também quanto à aplicação dela nas coisas da nossa vida. Deus, neste momento que estamos diante da Tua palavra, nós clamamos ao Senhor pela Tua condução e pela Tua direção, de maneira que ela seja exposta com fidelidade. Que somente seja dito aquilo que corresponda a ela. E que, ó Deus, o Senhor também, ó Pai, conceda graça a cada ouvinte, de ser feito um ouvinte sincero, cujo coração esteja pronto e disposto para ouvir a Tua palavra e sair daqui para vivê-la. Ó Deus, não apenas para conhecer, não apenas, ó Deus, para depois sair por aí demonstrando sabência aos outros, mas para ter uma vida repleta e abundante das expressões gloriosas do Teu Santo Evangelho. Para que em tudo o que nós somos e tudo aquilo que fazemos, estas verdades possam ser vistas, ó Deus, possam ser claramente vistas em tudo o que fazemos e como procedemos. Deus, ajuda-nos, dá-nos da Tua graça, é o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amados, nós então prosseguimos com a nossa exposição do livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. As últimas exposições se ocuparam do capítulo 10. No domingo passado à noite, nos primeiros versículos do verso 10, do capítulo 10, nos primeiros versículos de 1 até o verso 10, nós vimos sobre o caminho da salvação. Nós vimos o apóstolo Paulo migrar a sua argumentação, feita no capítulo 9 sobre a soberania de Deus, para explicar a não eleição de alguns israelitas, para deixar claro de que a eleição de Israel é do Israel verdadeiro dentro do Israel físico.
E Paulo, então, na sua argumentação do capítulo 9, ele falou sobre a soberania de Deus como uma expressão de que Deus é Deus. E passa ao capítulo 10, então, para argumentar sobre o fato de que, não obstante Deus ter elegido, escolhido soberanamente o Israel verdadeiro, dentro do Israel físico, chamando-o de filhos da promessa, chamando-os de fato os eleitos de Deus, para agora falar no capítulo 10 sobre a responsabilidade humana, para dizer que o homem é homem nessa história toda. Deus não é homem, nem tampouco se mede pelas coisas e pela visão dos homens. E o homem também se define numa perspectiva de Deus, de uma maneira centrada em Deus, de maneira que Paulo explica no capítulo 10 porque que o homem é responsável. E falando sobre esse caminho da salvação, ele fala sobre a arrogância daqueles que confiam nas suas próprias obras, na sua própria justiça, para tentar se salvar. E diz sobre quem são aqueles que de fato vivem o caminho da salvação, que são aqueles que confiam não em suas obras, mas nas obras do Senhor Jesus, na sua obra perfeita, na sua justiça que é imputada àqueles que creem nele. E pela manhã de hoje nós ouvimos sobre algo muito importante sobre esse caminho da salvação. Nós ouvimos sobre o fato, a necessidade que Paulo destaca, de que se essa crença na justiça de Cristo, ou a crença e a confiança em Cristo que faz imputada a sua justiça, ela vir pela pregação, pelo ouvir a pregação. De maneira que no contexto da responsabilidade humana, é importante que se entenda que o Evangelho precisa ser pregado. Paulo está aí no contexto da sua argumentação sobre a responsabilidade, afastando aquelas argumentações de que, se todos são eleitos e Deus resgatará os seus eleitos com toda certeza, então por que pregar? Porque Deus quis que fosse assim. Porque Deus estabeleceu que o modo para o resgate, a recuperação, a colheita dos seus eleitos fosse através da pregação. Que estes, ouvindo a pregação, a fé viria pelo ouvir a pregação. E ele deixa muito claro de que esta pregação não é para uma classe especial, não é para nem os judeus e nem aqueles presbiterianos ou reformados que se julgam os bons, mas para todos, não apenas para os ocidentais que têm um modo de vida aparentemente cristão, mas também para esses terríveis muçulmanos, esses bandidos terríveis que hoje cortam cabeças de cristãos, queimam pessoas vivas, enterram vivas as crianças. O Evangelho é para todos, argumenta Paulo. Por quê? Porque dentre todos estão os eleitos de Deus. Estes mesmos eleitos que estão como verdadeiro Israel, dentro do Israel físico, também está no meio de toda a tribo, de todo o povo, e de toda a raça, e de toda a língua, e de toda a nação. Como nós ouvimos hoje pela manhã. E o texto de Paulo destaca a importância de que este evangelho seja pregado. Ele é essencialmente algo a ser proclamado, a ser anunciado. Não se pode ver o evangelho e pensar no evangelho senão em algo a ser anunciado a todo tipo de gente, sinceramente. Foi isso que Jonas não entendeu, como nós vimos naquilo que foi dito pela manhã, na menção que o pastor Carlos fez em sua aula a respeito da ira do coração de Jonas. Jonas não entendeu a natureza da pregação para o resgate dos eleitos, de maneira que ele quis escolher os seus ouvintes, escolher o alvo do evangelho, não querendo pregar aos terríveis ninivitas que eram inimigos do povo de Israel. Assim como certamente muitos de nós nestes dias não possuem a menor vontade de querer pregar o evangelho a muçulmanos, a gente do Estado Islâmico, né? Por mais que a Dilma Rousseff tenha cometido uma gafe diplomática, tenha cometido um sério equívoco político ao propor um diálogo com os muçulmanos do Estado Islâmico, com terroristas, nós não podemos nos enganar na crítica a ela de que sim, o evangelho deve ser pregado a eles.
Sim, a única coisa que efetivamente pode trazer solução àqueles do Estado Islâmico e os inimigos do cristianismo hoje, seja o próprio Evangelho, mesmo que seja para reafirmar a sua condenação e o juízo de Deus sobre eles, conforme nós veremos esta noite. Portanto, meus irmãos, o que vimos até aqui diz respeito a Paulo continuando a falar das mesmas coisas que tem falado desde o início desta sua carta à igreja de Roma. Paulo aqui está falando sobre o glorioso Evangelho de Deus, falando sobre o verdadeiro Evangelho que nós devemos sempre ter em mente, aquele Evangelho do qual ele não se envergonha, aquele Evangelho pelo qual ele investiu tudo, deu de tudo, e no seu intento, digamos assim, por trás de todas as coisas que ele reforçava no coração dos romanos, de fazer chegar, levar até a Europa, de pregar até onde pudesse pregar, a toda gente, a toda criatura. Portanto, no tema principal e na visão geral de Romanos, que nós precisamos recuperar um pouquinho nesse momento, nós vemos Paulo falar das coisas do Evangelho nesta carta, neste livro. No capítulo 1, ele introduz o tema da justiça de Deus, que muitas vezes nós temos ouvido uma pregação atrás da outra e não temos entendido adequadamente. Por exemplo, um dos equívocos mais comuns entre os reformados, entre aqueles que acreditam na justificação pela fé, é enfatizar a fé, o aspecto subjetivo da apropriação da justiça de Deus, do que enfatizar a própria justiça de Deus. Isso tem sido um sério equívoco, inclusive, em entender a santificação como uma segunda graça, como uma segunda obra da graça de Deus, na medida em que muitas vezes crentes são orgulhosos da sua piedade, são orgulhosos da vida espiritual que conseguem desenvolver unicamente pela graça de Deus. O que Paulo faz o tempo todo como ponto principal ao expor o Evangelho aqui é aquilo que nos põe bem, aquilo que nos resolve diante de Deus é a justiça do próprio Deus. O que faz com que seja possível eu e você estarmos aqui esta noite, fazendo orações e cantando louvores a Deus, é que em tudo que nós fazemos, a nossa aceitação se dá única e exclusivamente por conta da justiça do próprio Deus. Ou seja, naquela mesma imagem que o pastor Carlos expressou-nos a respeito da relação dos pais com os filhos, numa interposição com Deus, como o sacerdócio na família, onde o filho olha para o pai olha para Deus, e o pai tem consciência de que na perspectiva daquilo que o filho aprenderá de Deus, está o seu pai ali. Nós precisamos ter e entender que em tudo quanto nós fazemos em relação a Deus, Cristo é o nosso passaporte para estas coisas. Ele é o mediador, Ele é a porta pelo qual nós trafegamos em todas as coisas na vida cristã. Cristo é o motivo da aceitação da nossa oração. Cristo é o motivo da aceitação do nosso louvor. Cristo é o motivo da nossa santificação. Cristo é o motivo do porquê você consegue fazer coisas aceitáveis diante e na presença de Deus. E Paulo, então, no capítulo 1, ele argumentou isso. Mas ao argumentar isso, ele falou sobre a tragédia e a ruína daqueles que não entendiam isso. Daqueles que estavam com o entendimento cego. E daqueles que por isso mesmo Deus os entregou às suas mentes depravadas. Aqueles que entendiam-se como salvadores de si mesmo. E então Deus os encerrou em sua própria cegueira e os entregou à sua própria injustiça. E guardem isso, porque nos será importante para entender o final desta mensagem, desta exposição de hoje. Paulo, então, do final do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai falar que o pecado nos é exposto quando Deus revela-nos a sua santidade, condenando o nosso pecado e falando-nos da nossa necessidade de salvação. Ele diz que todos pecaram e todos carecem da graça, da glória de Deus. Na sequência, do 3 até o 5, do capítulo 3 até o 5, Paulo, então, ele vai desenvolver
este caminho da salvação, ele vai falar sobre como a graça de Deus justifica pecadores. Como é que Deus, Ele mesmo, resolve o nosso problema com Ele. Já que certamente, depois de tudo aquilo que Paulo havia exposto, havia convencimento de que o homem, por si mesmo, não poderia resolver o seu próprio problema. Por uma ilustração simples, um morto não pode resolver o seu problema de falta de vida. O morto não pode simplesmente levantar a mão ou erguer-se para achar a solução para a sua condição de morte. E nos capítulos de 6 a 8, Paulo então ele vai estabelecer distinções importantes em relação à vida daqueles que estão nesta vida de salvação, neste caminho de salvação, estabelecendo a ideia da santificação como uma segunda graça, deixando claro de que Deus não salva justificando e depois o pecador contribui, desenvolve por si mesmo, por suas próprias obras, a sua salvação através da santificação. Mas Paulo argumenta que a própria santificação é uma graça de Deus. É a vida segundo o Espírito, porque é a vida implantada pelo Espírito. É através da união de Cristo nós nos tornando parecidos com o Senhor Jesus, como mais uma expressão da graça de Deus. Ou seja, a santificação é o poder e a graça de Deus em fazer dos crentes novas criaturas. Então Paulo fez isso até o final do capítulo 8. Mas ao finalizar o capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele estabelece uma segurança para os crentes. Ele diz: olha, esta nova vida, esta santificação que vocês estão recebendo como uma graça, ela não é algo de que se possa perder, ela não é algo de que se possa cair, ela é algo que Deus assegura a vocês. Vocês certamente chegarão ao final e todas as coisas estabelecidas por Deus para vocês se cumprirão. E aí, diante desta afirmação de segurança, eis que Paulo lida com as objeções que nós vimos no capítulo 9, que ele responde com base na soberania de Deus, e que ele responde no capítulo 10 com base na responsabilidade humana, sobre se é assim, se nós estamos tão seguros na salvação, por que Israel foi rejeitado? E ele então, no capítulo 9, ele já disse que não, o Israel não foi rejeitado. O Israel é o Israel verdadeiro que existe dentro do Israel físico, e não toda a nação de Israel. As promessas de Deus não falharam, como vocês imaginam. Antes, a eleição soberana de Deus é o argumento fundamental, principal, para que venhamos a entender que a promessa de Deus não falhou. O nosso entendimento, a arrogância daqueles que são incrédulos, é que tem a dificuldade de perceber as coisas como Deus estabeleceu. E então Paulo, agora no capítulo 11, ele vai tratar destas coisas, da argumentação e das objeções a respeito da rejeição de Israel, como um questionamento às suas promessas, numa perspectiva do futuro de Israel. Paulo já havia respondido sobre a condição passada e presente de Israel quanto à sua incredulidade, quanto à sua própria responsabilidade e quanto à natureza da eleição de Deus no tocante a Israel. Mas agora ele vai responder a duas perguntas sobre o futuro de Israel. Ele vai responder no verso 1: será que Deus rejeitou o seu povo em relação às promessas futuras feitas ao seu povo? E a partir do verso 11, ele vai responder: será que Israel tropeçou de modo a cair além de que se possa recuperar? Então, neste capítulo 11, Paulo responde a estas duas perguntas. Ele vai enfrentar estas duas objeções importantes a respeito da rejeição de Israel por conta da sua incredulidade. Portanto, meus irmãos, hoje nós vamos responder, juntamente com as palavras do apóstolo Paulo aqui, a primeira pergunta: será que Deus rejeitou o seu povo face às suas promessas futuras, reveladas por toda a Escritura ao seu povo?
Bom, primeira coisa que, antes de responder essa pergunta, que eu preciso dizer aos irmãos, é que muitos de vocês podem estar pensando: mas pastor, o que entender sobre a rejeição de Israel, ou a rejeição futura de Israel, me ajudará? O que isso me ajudará no meu casamento, na criação dos meus filhos? Em que isso me ajudará na minha santificação, na minha vida piedosa? Meus irmãos, em grande medida. Vocês não imaginam o quanto estas verdades, essas doutrinas, nos afetam em todas as coisas. Entender a natureza das respostas que Paulo está dando aqui é entender a argumentação, a demonstração que Paulo faz a respeito daquilo que nós encontramos em Romanos 8, de 28 a 30, ou seja, a segurança das coisas nossas em relação às promessas que Deus nos fez. Estar seguro sobre a argumentação que Paulo faz sobre a rejeição futura de Israel, entender isso é estar seguro com relação a tudo quanto Deus nos prometeu. No domingo passado nós já falamos um pouquinho sobre isso, quando, por exemplo, nós devemos ajustar as nossas condutas com relação à presunção de salvação. Sobre o quanto é importante você parar de olhar para as pessoas religiosas e achar que elas são crentes, e olhar para as pessoas ímpias, incrédulas, e achar que elas não têm jeito. De achar que o seu filho, porque frequenta a salinha de crianças, porque frequenta o trabalho de adolescentes, porque tenha amizades e bom convívio dentro da igreja, seja categoricamente um crente. O que Paulo está argumentando desde o capítulo 1 é que o Evangelho não é apenas para o ímpio, o Evangelho é para o crente. Estar seguro destas coisas é estar seguro da verdadeira relação com Deus, se de fato nós a temos ou não a temos. Na manhã de hoje vocês receberam um boletim, e na pastoral de hoje, deste boletim, o título que eu coloquei foi o seguinte: se você está olhando de fora, quanto ao perigo terrível de muitos crentes que estão vivendo na igreja, olhando a igreja de fora para dentro. Quando a dificuldade existe em entender o que é de fato ser parte da salvação de Deus, o que de fato significa ser parte desta obra tão grandiosa que Deus começou e que Deus terminará na vida de cada um daqueles que são seus, mas que muitos se enganam, achando que rotinas eclesiásticas, que vai e vem entre atividades da igreja, sejam aquilo que lhe tornam seguro destas coisas. Paulo, ao argumentar e responder sobre a rejeição de Israel, ele vai falar das coisas que são importantes para entendermos a natureza da nossa segurança em relação a Romanos 8, 28. Quanto ao fato de que Deus vai completar todo o bem que Ele planejou para a vida daqueles que Ele escolheu amar. Portanto, para nós entendermos tantas coisas da vida, nós precisamos entender por que Deus não rejeitou o seu povo, na medida em que é objetado a Paulo, se Deus teria rejeitado a Israel. Nós vivemos um tempo difícil, de grande violência, de muitas incertezas. Muçulmano, terrorista, cortando a cabeça de cristãos. Parece-nos que a violência não tem fim. Parece que a corrupção no nosso país não tem fim. Parece que as coisas não terão jeito. E entender a sua resposta aqui do apóstolo Paulo é entender a natureza da nossa segurança em relação a essas coisas. É estar seguro daquilo que Deus prometeu e daquilo que Deus vai cumprir. Vamos então às respostas de Paulo. Paulo, ele deixa muito claro de que Deus não rejeitou o seu povo. E ele usa aqui 3 evidências dos versos de 1 a 4 para responder por que Deus não rejeitou o seu povo. Ele, nestas 3 evidências, ele vai dizer que porque Deus não pode rejeitar o seu povo que dantes ele conheceu. Seria impensável imaginar que o povo que Deus escolheu de antemão possa por ele agora ser rejeitado. E ele vai usar 3 evidências
para poder confirmar esse seu pensamento. Uma evidência pessoal, uma evidência teológica e uma evidência histórica. A evidência pessoal usada por Paulo é o fato de que ele próprio é de Israel. Como Deus rejeitou a Israel, se ele próprio, Paulo, é um israelita que foi salvo pela graça de Deus? Ele vai apenas reforçar o que ele já havia dito. Dentro do Israel físico, há o verdadeiro Israel. E Deus não rejeitou o verdadeiro Israel. Tanto que eu próprio, um convertido improvável, sou parte desta graça. Sou parte dessa salvação. Vejam comigo os versos 1 e o verso 2. A primeira parte do verso 2. Por enquanto só o verso 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O que Paulo está fazendo aqui, aqui no seu contraponto, em relação à objeção que é feita, é até sucinto, dada a natureza e a profundidade do contexto que envolve como israelita em relação à salvação. Paulo não aprofunda isso porque ele sabe bem que todos os irmãos conhecem os desdobramentos dessa sua afirmação. Ele sabe muito bem como ele foi recebido pelos cristãos após a sua conversão. Paulo era um infame perseguidor da igreja. Paulo era inimigo de Deus, inimigo do povo dele. Como diria na minha terra, Paulo passou o cerol com o povo de Deus. Passou o rodo. Eu acho que essa expressão é mais de vocês aqui. Enfim, Paulo assombrou, Paulo assolou a mente dos cristãos. Ele era um inimigo, mas não foi qualquer inimigo. E naquela sua viagem a caminho de Damasco, nós encontramos uma conversão improvável. Nós encontramos uma contundente manifestação da graça de Deus na conversão deste homem. Um fariseu, um homem zeloso da sua religião, do mesmo modo como ele já havia se referido no início do capítulo 12, o tipo de zelo por Deus sem entendimento, absolutamente equivocado, um homem cuja moralidade era irrepreensível em termos humanos, um homem, portanto, afiado e afinado com a ideia de salvação pelas obras. Um homem que ignorou completamente a Cristo até que Cristo irresistivelmente se deu a ele pela sua graça. E isso é para Paulo uma evidência de que Deus não rejeitou Israel. Ele, um israelita, no sentido muito claro da palavra nojento, com N maiúsculo, era agora um convertido, um servo do Senhor Jesus Cristo. E para ele isto é uma clara evidência de que não houve a rejeição do verdadeiro Israel. Uma conversão radical, onde Paulo é convertido da incredulidade de um coração endurecido, cego, obstinado, para a fé em Cristo Jesus. Para ele, essa é a primeira prova de que Deus não rejeitou Israel. A segunda evidência de que Paulo fala no texto está na primeira parte do verso 2, acompanhem comigo. Paulo diz: não, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou seja, o fundamento desta evidência pessoal é a evidência teológica. Paulo é claro em colocar a sua salvação num contexto geral, num contexto amplo. Paulo não é bobinho de achar que Deus converteu um sujeito tão improvável quanto ele, porque precisava dele como o apóstolo dos gentios. Deus não precisava. Não foi a história de vida de algum
alguma coisa especial na vida de Paulo, ou algum mérito, alguma capacidade, das suas grandes virtudes como um intelectual, como um homem culto, que fez Deus então colocá-lo no conceito da salvação. Paulo está certo de que chegou-se aquele momento dessa sua primeira prova. Por quê? Porque Deus de antemão o havia conhecido, ou seja, o havia amado. Então Paulo está certo de que a fundamentação teológica é importante para se entender que o verdadeiro Israel não havia sido rejeitado, é de que o verdadeiro Israel se compõe daqueles que Deus de antemão, na eternidade, os definiu, os escolheu e os amou. E isso é fato irretocado, isto é fato irrevogável. Nisso Deus não mexe, disso Deus não altera. E Paulo está certo disso. A expressão conheceu é uma expressão entendida por Deus, amou. Soberanamente Deus escolheu como seu povo e amou esse seu povo, chamado de o verdadeiro Israel. Alguns querem fugir da doutrina da eleição, interpretando Deus de antemão conheceu como uma ideia de que Deus escolheu aqueles que previamente ele sabia que iriam crer ou aceitar ao Senhor Jesus. Esta é uma ideia absolutamente equivocada. O sentido da palavra aqui não é conhecer aqueles que haveriam de aceitar a salvação, mas destes que aceitam a salvação porque Deus previamente os amou e os definiu assim. Se ele se refere apenas a saber algo com antecedência, então Deus conhece de antemão todas as pessoas, não apenas a Israel. É este o espírito do salmista no Salmo 139, no sentido de que quanto a conhecer, quanto a escrever dias, quanto a determinar a vida, os dias e todas as coisas da vida, Deus fez isso em relação a todos. É precisamente por isso que Deus chama ao imperador ímpio de meu servo. É por isso que Deus controla, governa, subordina, decreta, ordena e executa os dias, a vida de todos quanto existem, existiram e existirão. Portanto, Paulo não está falando aqui de um conhecimento prévio daqueles que haveriam de crer, mas está falando aqui de uma determinação prévia, de uma escolha, de um amor prévio àqueles que seriam os que creriam no Senhor Jesus Cristo. Esta é a evidência de que Deus não rejeitou o seu povo. A prova teológica de Paulo é de que a soberania absoluta de Deus em seu plano de salvação, ela se dá desde o início até o fim. É este o argumento teológico de Romanos 8, 28 a 30. Deus conduzirá os seus eleitos do início até o fim. E essa é uma evidência contundente de que Deus não rejeitou o seu povo. Mas Paulo também nos fala de uma terceira evidência, de uma evidência histórica. Na segunda parte do verso 2 até o verso 6, ele vai falar do contexto de Elias, que é também o contexto do apóstolo Paulo, que é seguramente o contexto de todas as épocas, em relação ao fato de que alguns creem, outros não. Foi isso que nós vimos na parte final da mensagem de hoje de manhã. O mesmo evangelho glorioso, pregado por homens de pés formosos, que, como deixou muito claro o nosso seminarista Alex, não diz respeito à beleza física dos pés, mas ao propósito do próprio evangelho pregado e proclamado. Muitos haverão de, em relação a ele, crerem, e outros não. Vejam o que diz a segunda parte do verso 2 até o verso 6. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje,
sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Qual o ponto importante aqui? É que Paulo está dizendo que ao longo da história de Israel, Deus tem escolhido um remanescente de verdadeiros crentes. Isso era assim na época de Elias, que não havia entendido, na sua síndrome de sofredor aqui, de sofrenildo, atualmente fala-se de sofrência, né? Tem até um cantor brega aí que se tornou ícone disso, mas é como se fosse Elias aqui uma espécie de precursor da síndrome da sofrência. Ah, Senhor, só sobrou eu aqui de crente. O Senhor matou os teus profetas e todo mundo, enfim, e está aqui eu, pobre coitado, eu sou o único crente aqui. E então Paulo diz, reconhecendo o que o próprio Deus havia dito a Elias: não, eu asseguro em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as gerações, o meu remanescente fiel, o meu remanescente de verdadeiros crentes. E essa é a evidência histórica de que não, Deus não rejeitou a Israel. Não, Deus não rejeitou ao verdadeiro Israel, ao remanescente dos verdadeiros crentes. Estes sempre existiram no meio do Israel físico e até mesmo entre outros povos. Nós vimos no argumento de Paulo a respeito da soberania de Deus, quanto à questão do filho da promessa, quanto à questão daquele que seria de fato, ou da descendência da mulher. Nós vimos que Deus se agradou de Jacó, amou Jacó, conheceu Jacó e se aborreceu de quem? De Esaú. E foi assim em todos os lugares, independente das condições pessoais de cada um, de gêmeos do mesmo pai, da mesma mãe, de gêmeos que antes não haviam vivido nada ainda, mas Deus já havia amado um e se aborrecido do outro. E portanto, Paulo está estabelecendo para nós a ideia clara de que sempre em todas as épocas houve incrédulos e houveram aqueles que ouviram o Evangelho e se configuraram como o remanescente dos verdadeiros crentes. Nos dias de Elias, como nos dias de Paulo, como nos nossos dias, Deus tem mantido para si um remanescente de verdadeiros crentes dentro do Israel de Deus, como o Israel de Deus. Assim como na igreja de hoje, há muitos membros, pastores, presbíteros, diáconos e membros de maneira geral, que não são remanescente de verdadeiros crentes. Há igrejas inteiras que podem ser chamadas de sinagoga de Satanás, que muitos de nós não conseguem ver, mas que Deus vê e sabe que não é o seu povo. Há muitos dentre nós que dizem Senhor, Senhor, e que no dia do julgamento ouvirá do Senhor: aparta-te de mim, eu não te conheço. É preciso, meus irmãos, entender isso. É preciso entender isso por N motivos, como nós falamos no domingo passado, para não pressupormos salvação, mas nos darmos ao Evangelho em toda a medida que a nossa vida permitir for possível. Como disse o C.J. Mahaney, o Evangelho é como um diamante de múltiplas facetas. Você jamais pode explorar os seus potenciais, alcançar as suas profundidades. Não há momento que você diga no seu casamento e vire e fale: eu estou satisfeito com o quanto do Evangelho existe no meu casamento. Sempre haverá, até o dia da morte sua ou do seu cônjuge ou dos dois. Uma das coisas mais belas da vida é quando os dois morrem juntos, né? Mas raramente acontece. Normalmente um vai primeiro. A minha avó faleceu no dia de aniversário de 1 ano de falecimento do meu avô. Há quem diga que foi muito amor. Mas uma coisa importante sobre o casamento não é isso, mas entender o quanto o casamento precisa do Evangelho, o quanto você tem que orar pela sua própria salvação e pela salvação do seu cônjuge, o quanto você tem que orar e promover dentro da sua casa a cruz,
o Evangelho, de maneira que o pecado, o inferno, não se estabeleça na sua vida, na vida da sua família e de sua casa. O quanto nós precisamos orar pela salvação dos nossos filhos. O quanto é terrível você olhar para o seu filho e ficar pressupondo religiosamente, pelas obras e pela rotina, que ele seja salvo. Você precisa orar, e orar do mesmo modo que Paulo orou, com uma dor profunda e incessante, desejosa da salvação. Por quê, meus irmãos? Porque a delícia da glória do povo de Deus é que Deus sempre tem um remanescente. Mas a terrível verdade contraposta a isso é que junto ao remanescente existe sempre uma massa de falso Israel, sempre uma massa de falsos crentes, daqueles que não são igreja, daqueles que estão na igreja, mas olham esta igreja de fora para dentro. Portanto, a teologia do remanescente é aplicável aos nossos dias também, e Deus guarda para si o remanescente em cada geração. O Thomas Schreiner, um comentarista batista muito bom, comenta o Novo Testamento. Ele diz que a existência de um remanescente de crentes judeus não é finalmente atribuída à sua maior sabedoria ou nobreza, ou com a sua livre vontade, ou a sua percepção espiritual. A inclusão do remanescente no povo de Deus é devido à sua eleição graciosa. A única razão pela qual alguns judeus creem é porque Deus tem graciosamente e misericordiosamente os escolhido para ser uma parte do seu povo. Algumas coisas que a gente pode tirar dessa conclusão. Não se engane de achar, como os judeus achavam, que zelo religioso significa eleição. De achar que precisão teológica significa conversão do coração. Você vai se assombrar quando você descobrir, se é que é o caso, se é que Deus apenas Ele sabe e levará isso até a morte do sujeito e da pessoa. Quantos doutores em teologia não são crentes? Eu me lembro de uma ocasião que eu ouvi isso da boca do reverendo Augusto Nicodemos, de que um professor seu em um curso fora do país, doutor e professor lá da academia, sofreu um infarto, foi hospitalizado e no hospital, lendo a Bíblia, se converteu. Um homem que imergiu nos mais eloquentes livros teológicos, nos mais brilhantes livros teológicos, que expunha cultura com uma grande eloquência inigualável, não era crente. Nós precisamos lidar com essa realidade. Ela é dura, é difícil, mas ela é importante. Há um grande problema entre nós, presbiterianos, entre os reformados, entre aqueles que estão aficionados com teologia e que muito pouco têm falado do coração, especialmente das coisas mais práticas do evangelho vivido, que é o fato de que precisão teológica tem sido mais importante para muitos do que conversão. Eu confesso para os irmãos que eu tenho entrado em grupos e saído numa velocidade extrema. É impressionante como às vezes nós somos incluídos em algumas conversas teológicas, cultas, cheias de sabedoria, mas com falta de piedade. Onde às vezes palavras chulas são ditas, onde às vezes condutas ímpias são expostas e até mesmo defendidas, e até mesmo estimuladas na vida de outros. Há coisas que têm sido terríveis no que se chama movimento reformado brasileiro em relação à questão da falta de piedade. Muita dedicação à erudição, ao conhecimento, mas coisas tão básicas e tão simples com relação à vida comum estão sendo negligenciadas. Há uma básica delas, por exemplo, quanto à questão da acepção de pessoas. Há dentre aqueles do movimento reformado que só conseguem conversar, dialogar, se relacionar com quem é tão culto quanto ele. E seria incapaz de conversar com pessoas idosas, simples, com gente analfabeta, semi-analfabeta, com pessoas de pouca instrução, pouco conhecimento.
Alguns são incapazes de se comunicar com crianças. Alguns são incapazes de comunicar e sentar à mesa com seus pais, porque a precisão teológica já deu lugar à intolerância religiosa e já não se suporta ao erro doutrinário, a dificuldade de entendimento, as limitações intelectuais, até mesmo de pais e de mães. Paulo está dizendo, meus irmãos, que o verdadeiro Israel se define pela eleição. E a eleição se evidencia pela conversão, e não pela precisão teológica, não pelas coisas que tanto afetam o orgulho. Sim, de fato, um dos aspectos da regeneração é luz sobre as trevas, é entender o Evangelho, é saber das coisas mais básicas da fé. Mas isso tem níveis variáveis, de uma pessoa a outra. A graça, ela tem uma coisa interessante, que Deus, Ele faz da diversidade dos crentes essas oscilações, essas variações, onde a graça às vezes é muita na vida de alguém quanto ao conhecimento doutrinário, mas é maior na vida de outro quanto à dedicação à oração. Quantas vezes pessoas entendem, têm tanta facilidade de entender doutrina, mas que tem tanta dificuldade de orar? Eu conheço gente que é muito habilidosa em conhecer teologia sistemática, que não consegue orar mais do que 3 minutos, que já dorme. O cara dorme orando. É lógico que isso é fraqueza, assim como a do outro de não entender tanto sobre teologia. Mas o fato, meus irmãos, é que o verdadeiro Israel, aqui pelo apóstolo Paulo, não é exposto pelas coisas que nós temos usado para expor. É exposto com base na eleição graciosa e soberana de Deus. E há uma coisa importante ainda nisso aqui, que eu gostaria de aclarar com os irmãos. É que nós temos uma mania terrível de achar que a eleição, que essa escolha prévia de Deus, é uma coisa fatalista. É preciso distinguir destino da doutrina da eleição. O destino, meus irmãos, diz que a coisa é e deve ser, e por isso será. Mas a verdadeira doutrina é, porque Deus decretou isto e aquilo segundo a sua vontade, devemos entender que decretou não porque deve ser, mas porque a sua vontade é o melhor e então deve ser. Tudo em relação ao Evangelho é propositivo, é intencional, é proposital. É essa coisa que está relacionada à beleza dos pés formosos dos pregadores do Evangelho, é isso que está no escopo da segurança, da garantia que nós temos em Romanos 8, 28 a 30, e é isso que perfaz tudo em relação à eleição. Deus não fez só porque tem que ser, Deus fez porque é perfeito a forma como Ele definiu que as coisas serão. Elas são perfeitas, as escolhas conforme definidas por Deus, o destino é cego, mas o decreto de Deus na Escritura está cheio de olhos. Não se esqueça disso. O destino é severo e duro e não tem lágrimas para o sofrimento humano. Enquanto que as disposições da providência de Deus são gentis e são boas. Provérbios 21:1 diz que o Senhor conduz o coração do rei, o inclina segundo a sua vontade como ribeiros de águas. Charles Spurgeon diz que Deus triunfa sobre a nossa vontade docemente, suavemente. Não é uma violação, não é cegueira, mas muitos olhos, olhos que tudo veem, olhos que são perfeitos e olhos que definiram como definiu, porque é bom, porque é belo, porque é agradável. Não se esqueça disso. Adoniran Judson, ele passou a vida levando o Evangelho para a Birmânia. Ele disse uma vez, no meio das suas muitas provações: o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Deus não rejeitou o seu povo, pelo contrário, Deus gloriosamente está resgatando o seu povo. Deus está resgatando convertidos improváveis, não apenas como Paulo, mas como tantos outros, como Jesus fez com aquele ladrão na cruz, em tantos que são parte do remanescente dos verdadeiros crentes. E há brilho nisso, há glória nisso,
E nem por um segundo nós deveríamos duvidar que Deus está conduzindo todas as coisas. Quando você vê reportagens terríveis falando do Boko Haram, falando do Estado Islâmico, falando da corrupção do PT no nosso país, não se desespere. Antes, olhe para Romanos 8, 28 a 30. Enche o seu coração de esperança e esteja certo de que o futuro será tão brilhante quanto brilhantes são as promessas de Deus. Adoniran Judson não viveu para ver os frutos do seu ministério, dos seus anos de sofrimento. Mas o fato é que hoje, ele era um missionário batista, e hoje a Birmânia perde apenas para 2 outras nações em termos de número de batistas. Apenas Estados Unidos e Índia têm mais batistas do que a Birmânia. Adoniran Judson não viveu para ver esses frutos, mas ele sabia que eles iriam existir. Eles estavam seguros de que a salvação é de Deus, não era dele. Adoniran Judson acreditava na graça soberana de Deus. Ele sabia que as promessas de Deus não podiam falhar e, portanto, não importa os eventos da vida. Se você recebeu a graça de Deus em Cristo, você terá um futuro brilhante, porque as promessas de Deus não falham. Elas não podem falhar. E Paulo, então, no restante do capítulo, ele vai afirmar uma outra coisa importante sobre estas evidências que ele pontuou aqui. Ele vai dizer que ou você foi escolhido por Deus para ouvir, compreender e crer no Evangelho, de modo que você está salvo, e portanto você é parte do remanescente dos verdadeiros crentes, ou então você vai sair com o coração endurecido e estar sob o julgamento de Deus. A primeira destas coisas, Paulo ele está dizendo que o endurecimento do coração é algo autoinduzido. Veja os versos 7 e 8. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Ele não está dizendo que Deus tenha produzido pecado nos corações dos incrédulos. O que ele está dizendo é que Deus os entregou à sua condição. Em Romanos 1, nós vemos sobre aqueles que Deus entregou à sua própria dureza de coração, cegueira, incredulidade, com uma figura que eu usei mais ou menos assim. Aqui é Deus segurando. Qual que é a autoindução normal do coração pecador, morto em seus delitos e pecados? É seguir o curso normal da vida, que é um abismo, chama outro abismo, e descendo, e descendo, e descendo a ladeira, e continuar descendo. O que Paulo está dizendo? Que Deus soltou-os, os entregou. Deus não produziu pecado em seus corações. Eles são responsáveis pela sua incredulidade. Deus apenas os deixou continuar não querendo ver aquilo que não viam. Deus os manteve em sua cegueira. E em Deuteronômio, capítulo 29, verso 2, a palavra do Senhor diz que o Senhor falou: vistes as coisas que eu fiz? Deus chamando a atenção, os olhos do povo de Israel para as coisas que ele havia feito. E então, por conta da incredulidade do povo, o profeta Isaías, no mesmo capítulo 29 de Isaías, só que agora verso 10, ele diz que a postura de Deus é: vocês não querem ver? Então eu os deixarei de olhos cegos, eu os deixarei continuar sem ver, eu os deixarei servos e escravos dos seus videntes. Então Deus os entrega aos seus próprios ídolos. É isso que vocês querem, então, se chafurdem? Se é a lama, o vômito que vocês querem, então sirvam-se. É essa a realidade daqueles que têm um coração endurecido, daqueles que se negam a ouvir o Evangelho. A primeira dessas citações é justamente isso. Deus chamando a atenção para o cuidado que eles deveriam ter com os ídolos. E na segunda, em Isaías,
é Deus nos entregando aos seus ídolos. Mas outra coisa que Paulo fala no final desses versos é que esse endurecimento não é apenas uma autoindução do coração idólatra, mas é também uma forma de julgamento de Deus. Vejam comigo os versos 9 e 10. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. É preciso entender que o pecado em si é julgamento de Deus. É isso que Romanos 1, 18 a 32 vai nos estabelecer. O próprio pecado é juízo de Deus. É por isso que um abismo vai chamar outro. É por isso que tragédia pouco é bobagem. É por isso que sempre um pecado chama outro pecado. Uma tragédia chama outra tragédia. É por isso que o pecado é algo tão perigoso. E é por isso que lá em Romanos 7 e 8, Paulo diz-nos tomar cuidado em nos santificar, em mortificarmos o pecado, em andarmos segundo o Espírito, em entendermos que nós só matamos o pecado quando odiamos o pecado. Por quê? Porque ele nos leva à cegueira e ele é o caminho para o julgamento de Deus. Meus irmãos, a menos que Deus levante o endurecimento dos nossos corações, nós não seremos capazes de se recuperar espiritualmente e nos voltarmos para Deus. Foi isso que Davi expressou com muita clareza no Salmo 51. O quanto nós dependemos de Deus para vencer o pecado. O quanto nós dependemos da graça de Deus em levantar a dureza do nosso coração, para que de fato os nossos ouvidos possam ouvir, os nossos olhos possam ver e a nossa boca possa confessar. Nós precisamos entender que ou há salvação de Deus, ou há julgamento de Deus. É preciso ouvir as verdades importantes aqui. Aqui Paulo está reivindicando palavras do Salmo 69, que é um salmo messiânico, um salmo de Davi, mas que em última análise não se refere ao julgamento contra os inimigos de Davi, mas contra os inimigos de Jesus. Aqui o ponto de Paulo ao trazer esse salmo à mente, a afirmação, é de que o grande problema das obras é que elas nos fazem cuspir nas obras de Cristo. O grande problema da autojustiça é que a autojustiça ofende a justiça de Cristo. É preciso entender que qualquer esquema de salvação que não se centra na cruz de Cristo exalta pecadores orgulhosos, cospe na cara do Salvador que deu a si mesmo para nos resgatar, para resgatar aqueles que estavam sob a maldição da lei. A autojustiça é terrível, por isso ela não deve ser cantada, por isso ela não deve povoar, habitar as nossas orações, por isso ela não deve fazer parte do nosso cristianismo. Deus odeia o soberbo, Deus abomina o soberbo. Você sabe por quê? Porque o orgulhoso, porque o soberbo, ele afronta a cruz de Jesus. Porque o soberbo orgulhoso, ele afronta a justiça de Cristo. Ele esnoba da cruz e ele esnoba de toda a doação da justiça que Deus faz através de Jesus. Por isso que Deus resiste aos soberbos. Algumas coisas que eu gostaria de deixar para você são 4 coisas, para que você saia daqui para viver. A primeira, seja humilhado pela graça e para a graça. Reconheça e abandone seu orgulho. Desista de achar méritos que o qualifiquem diante de Deus. Desista das performances, de ser performático e dê lugar a Cristo e à performance dele. Abra mão da autojustiça, do autodireito. Renegue essas coisas. Adore a Deus cuja graça é imensamente rica para você. Seja humilde, quebrado diariamente para receber a graça de Deus totalmente revigorante. As palavras de Andrew Murray dizem o seguinte: assim como a água sempre procura e preenche o lugar mais baixo,
Do mesmo modo é o momento em que Deus te encontra humilhado e vazio, e sua glória e poder fluem para você. Assim como Deus resiste ao orgulhoso, a sua graça e a sua glória fluem para os humildes e para os quebrados, para aqueles que não pensam de si mesmo além do que convém. Em segundo lugar, seja vigilante contra o complexo de Elias. Por que isso é importante? Porque muitas vezes uma das coisas que mais toma a forma de orgulho é a falsa humildade, a tal da sofrência, o complexo da sofrência, o coitadismo. Cuidado com isso. Não se debruce na autopiedade, pensando que você é o único que resta para seguir a Deus sozinho, em sua família, no trabalho e na estação da vida. Cuidado com a autocomiseração. Cuidado, veja-se no quadro geral do plano soberano de Deus para a salvação. Não pense que sua família é só de gente ímpia, ruim, má, e que o único remanescente verdadeiro de verdadeiros crentes que existe nela é você. Não olhe para os seus pais, para o seu pai, sua mãe, seus irmãos, só porque eles têm dificuldade de entender a doutrina como você entende, e aí você vai com coitadismo. Eu sou um coitado, só eu nessa casa que entendo o evangelho, esses outros aí, tudo falso religioso, ai meu Deus, como eu sofro. Cuidado com isso. Dê graças a Deus pelos verdadeiros crentes em todas as nações, e também em todas as fases da vida desses crentes, quando eles estão servindo a Deus. Terceiro lugar, ore pelos descrentes de corações endurecidos com confiança. Ore com ousadia, porque Deus só tem a vontade soberana e poder para salvar alguém pela sua graça. Ore com ousadia, no sentido de confiar que Deus é e pode salvar, é poderoso e pode salvar. Se tiver entre os eleitos dele, pode ser o pior dos seres humanos. Compartilhe Cristo com ousadia, porque a palavra de Deus pode produzir fé em alguém pela graça e em qualquer pessoa pela graça. Deus pode transformar qualquer pessoa por sua graça, até mesmo as pessoas mais improváveis aos nossos olhos. E finalmente, viva uma vida digna da graça soberana de Deus. E aqui eu uso das palavras de Paulo em Colossenses 1, 10 a 12, que diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Não banalize os pecados em sua vida. Busque a verdadeira transformação de dentro para fora. Foi por isso que você foi salvo. Viva para Cristo que morreu por você. Procure agradá-lo em todos os sentidos. Assuma riscos com o seu tempo. Assuma a sua vida como um tesouro entesourado em Jesus, em Cristo. E veja o seu talento como algo para trazer glória a Deus, e não para trazer espaços, distinções, destaques para você. Seja, portanto, humilhado pela graça e para a graça. Seja vigilante quanto ao complexo de Elias ou da sofrência. Ore pelos descrentes cujos corações são endurecidos com confiança. E viva uma vida digna da graça soberana de Deus. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde, guarde os seus corações. E andemos para a glória dele, orando, temendo, tremendo, proclamando e vivendo. Feche os seus olhos, nós vamos orar.